Olá, tudo bem com você? O assunto deste vídeo é um tanto delicado, mas como ainda temos liberdade de expressão e liberdade religiosa em nosso país, eu creio que podemos sim fazer uma análise focada nos fatos, nas doutrinas, na religião e não, obviamente, em pessoas. Não é argumento ad hominem aqui. Até porque, como vou falar aqui de Islã, conheci pessoas que pertencem a essa religião, viajei por países que têm orientação islâmica e várias dessas pessoas são muito bondosas, pessoas de Deus mesmo. Conversamos com pessoas que têm um coração bom, então não podemos assim fazer generalizações. O que vamos analisar, repito, são ideias. Assim como eu poderia, por exemplo, falar sobre crenças das testemunhas de Jeová ou dos mormons. Conheço testemunhas de Jeová e mormons muito bondosos, pessoas de Deus, mas discordo terminantemente de várias doutrinas que essas pessoas advogam. A mesma coisa então com relação ao Islã. Já li boa parte do Alcorão, já estudei o Alcorão em contraste com a Bíblia, já assisti a muitos documentários, li livros, daqui a pouquinho eu vou indicar para vocês alguns aqui bem interessantes, e eu entendo que nós podemos, repito, fazer comparações e analisar ideias, focar nas ideias. Eu preparei aqui na sequência, coloquei à disposição de vocês na sequência aqui 4 vídeos, eu quero já descrevê-los, para que você já tenha uma ideia do que vem logo na sequência do que eu vou falar aqui. Primeiro, o primeiro vídeo, ele mostra uma diferença de postura das autoridades em Londres, na Inglaterra, em relação a um pastor, não sei se é pastor, é um pregador ali numa praça pública que estava falando da Bíblia. É claro que nós não conhecemos assim o contexto imediato, detalhes sobre o que exatamente aconteceu, o que as pessoas estavam falando, mas eu sei um pouco da realidade, porque já passei por alguns países ali na Europa pregando, por exemplo, na França, em Portugal, em Londres mesmo, e especialmente na França, a liberdade de pregação já não é mais aquela que uma vez existiu. Na França você não pode carregar a sua Bíblia assim abertamente pelas ruas, até pode, mas talvez você possa ter algum problema com as autoridades se alguém reclamar de que você está ostentando um símbolo religioso em público. Estive por lá, conversei com o pastor da igreja local, onde eu preguei, e ele me disse na ocasião que quando visita doentes e vai orar com eles no hospital, ele tem que conversar com as pessoas de olhos abertos, porque se ele fechar os olhos, unir as mãos como um gesto ali de oração, alguém que está em volta, que não é cristão, pode se sentir incomodado e também reclamar dessa atitude. Ou seja, na Paris, que tem uma história ligada ao cristianismo, hoje você pode ter problemas se mostrar claramente que você é um cristão. Pregação em público, então, é bem mais complicado ali. Londres, um pouco menos, pelo menos foi o que eu percebi, mas veja que no vídeo que eu vou mostrar na sequência, o pregador ali na praça pública teve problemas com as autoridades por estar ali falando da Bíblia. E, repito, não conhecemos o contexto imediato, mas o que chama a atenção é o que vem na sequência, né? Um islâmico ali entoando seus cânticos na ponte, principal, a ponte emblemática ali de Londres, sendo protegido pelas autoridades. Então, é uma diferença gritante assim, de postura em relação aos dois, né, o cristão e ao islâmico, ao muçulmano. E a gente sabe que o Islã tem se alastrado pela Europa, uma série de fatores, de circunstâncias, já falei disso em alguns outros vídeos, por questão de natalidade, eles têm muitos filhos, enquanto os europeus já não querem mais ter filhos ou ter pouquíssimos filhos, por uma questão de haver hoje na Europa um cristianismo praticamente morto, ou apenas um cristianismo cultural, como o próprio Richard Dawkins, disse que preferia ver ali em lugar do Islã. É claro, porque Richard Dawkins, um ateu declarado que já escreveu muito e falou muito contra o cristianismo, prefere um ambiente de liberdade no qual as pessoas podem falar abertamente das suas ideias e suas crenças ou descrenças, do que um ambiente em que essa liberdade será cerceada, como é o caso nos países islâmicos, especialmente os países teocráticos. Para você ter uma ideia, eu estive em um país muçulmano, e embora não seja um país assim tão... não seja uma teocracia, ali há uma separação entre Estado e Igreja, em alguns locais eu não pude abrir a minha Bíblia para falar ao grupo que estava ali comigo
que eu estava acompanhando como guia. Então, a liberdade que as pessoas aqui no Ocidente têm, os próprios muçulmanos que podem cantar, podem pregar, podem escrever, publicar, aqui no Ocidente, lá nos países muçulmanos não existe uma recíproca. Os cristãos não têm toda essa liberdade. Em alguns países, na verdade, eles são até perseguidos, são proibidos de manifestar a sua fé. Esse é um paradoxo triste, né? É algo assim, não há um equilíbrio, né? Mesquitas podem ser construídas facilmente aqui no Ocidente, enquanto em alguns países islâmicos é proibido construir um templo, uma igreja cristã. Só para você lembrar, né, desse detalhe. Então o primeiro vídeo mostra essa desproporção, essa desigualdade em plena Inglaterra, país também de orientação cristã, tem uma cruz na sua bandeira, e hoje a gente vê ali um cristianismo sem vida. Não digo, claro que há exceções, obviamente, conheci muitas pessoas ali que têm fé, que aguardam a volta de Jesus, mas infelizmente hoje é a minoria. A maior parte dessas pessoas ali não querem mais saber de religião, de pregação bíblica, coisas do tipo. E assim nós vemos uma Inglaterra, uma Europa, né, incapaz de mostrar aos muitos islâmicos que vão chegando por ali, muitos refugiados, né, imigrantes, que existe uma religião diferente. Eles poderiam escolher, porque não estão mais nos países em que é proibido abandonar o Islã, eles poderiam, na Europa, escolher se, quem sabe, querem ser cristãos, se querem abraçar Jesus como seu salvador pessoal, mas não estão encontrando pessoas que poderiam mostrar a eles esse verdadeiro cristianismo. O segundo vídeo mostra um pregador cristão dialogando com uma jovem muçulmana. Não sei o local exato ali, mas é um diálogo respeitoso, a gente percebe isso, né? E ele esse cristão mostra a principal contradição entre o Islã e o cristianismo. Eu postei recentemente algo sobre o respeito que os muçulmanos têm para com Jesus. De fato, eles que o chamam de Isa, o tratam como um profeta, né? Um bom profeta. Só que, como eu disse naquele vídeo, e aqui esse pregador faz a mesma coisa, chama atenção para o fato de que, se você respeita alguém, você respeita aquilo que a pessoa disse, na verdade. Eu posso discordar dessa pessoa, mas eu vou levar em consideração as palavras dela, a posição dela em relação a algum assunto. E o caso aqui é que os islâmicos que dizem respeitar Jesus não respeitam as palavras dele, porque na Bíblia, Jesus, no Novo Testamento, Jesus deixou muito claro que ele é Deus encarnado. Nós, cristãos, não cremos que Jesus é meramente um profeta, um revolucionário, como querem alguns progressistas, um grande sábio, um mestre ou coisa parecida, ou apenas isso, né? Jesus foi tudo isso e muito mais do que isso. Jesus é o Verbo encarnado, como disse João, uma testemunha ocular de primeira grandeza, né, que andou com Jesus o tempo todo. Em João está registrado que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. É João 8,58. Ou seja, Jesus ali usa uma expressão grega, e eu confirmei isso quando passei pela Grécia, conversei com alguns estudiosos ali, tanto de teologia quanto, obviamente, conhecedores da língua grega, que a expressão ego e me, ela remete a Êxodo 3,14 e outros textos lá no Antigo Testamento, que se referem a Yahvé, ou Jeová. Eu sou, Anihu no hebraico, é o Deus eterno, é o Deus criador. Então, ao Jesus dizer que ele é o eu sou, ele estava dizendo que ele é o Deus eterno, é o Deus criador. Por isso que, naquele momento ali, judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia, porque eles entenderam muito bem o que ele havia dito. Na verdade, toda vez que Jesus diz eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, ele estava usando essa expressão que remete ao Deus do Antigo Testamento, Yahvé. Aliás, no Antigo Testamento também há muitas passagens que apontam para a divindade de Jesus, como por exemplo, Isaías 9, quando diz que o menino, né, nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você vê que a divindade de Jesus já é apontada até no Antigo Testamento. Em Miqueias 5,2 é dito que ele nasceria em Belém, mas cujas saídas, né, são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Portanto, Jesus é o alfa e o ômega, ele não tem começo nem fim, ele é o Deus eterno. Não houve tempo em que Jesus não existisse juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, quando os muçulmanos dizem que respeitam Jesus, eles não estão respeitando as palavras dele ao ele dizer que ele é Deus.
porque eles não o consideram como Deus. E tem isso como uma grande blasfêmia dos cristãos. Então, para os muçulmanos, os cristãos são blasfemadores, porque colocam, na opinião deles, na ótica deles, um ser humano como divino. Eu tive a oportunidade de conversar, minha esposa e eu, com uma muçulmana, lá no país onde estivemos, e foi interessante contar para ela que existem cristãos que levam a sério a Bíblia, cristãos que não usam bebidas alcoólicas, cristãos que não comem carnes imundas, cristãos que guardam de verdade, né, um dia sagrado, sábado, e ela ficou admirada com isso, porque na ótica de muitos muçulmanos, cristãos são aqueles que bebem, que são imorais, que não levam a sério a sua religião, e infelizmente, convenhamos, a maioria dos cristãos é assim, e dão um mau testemunho, né? E aí eu repito, se esses muçulmanos encontrassem na Europa, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, cristãos que levam a sério o seu cristianismo, muita coisa poderia acontecer, né? Eles poderiam ter um bom testemunho, talvez muitos não aceitassem, né, o cristianismo, ou Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, mas pelo menos considerariam o cristianismo uma religião séria, uma religião de pessoas que oram, que vivem de verdade aquilo que pregam, né? Bom, o terceiro vídeo aqui na sequência que você vai ver logo, ele mostra a misoginia da maioria, não quer dizer que todos sejam assim, né? Em alguns casos trata-se de 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento, mas, como sabemos, mais de 50% já é a maioria, né? Então a misoginia, o machismo da maioria dos homens muçulmanos, né? Outro paradoxo, né? Porque aqueles que querem a destruição da visão, dessa cosmovisão cristã, judaico-cristã ocidental, porque consideram que essa forma de ver a vida é um empecilho para suas ideias e suas propostas, como as feministas, muitas feministas, não todas, mas como os defensores de pautas LGBTQI a mais, né? Essa sigla que cada vez aumenta mais, defendem muitas vezes o Islã, consideram que criticar o Islã seria islamofobia, e eu entendo que você já deve ter percebido que este vídeo não se trata de islamofobia. Islamofobia seria algo muito pior, né? Seria ódio, seria aversão a islâmicos, e não é o caso aqui. Repito que eu conheci pessoas que pertencem a essa religião e que são muito bondosas, pessoas que vivem em sinceridade a sua religião. Então não tem nada a ver com islamofobia isso aqui, né? É uma análise de ideias, repito. Então, alguns que defendem o avanço do Islã contra o cristianismo não sabem o que estão fazendo. Os defensores de pautas LGBT parecem ignorar o fato de que em alguns países, como o Irã, por exemplo, homossexuais são perseguidos, são até mortos. É proibido haver manifestação ali, parada gay, então nem pensar nesses países, né? Então realmente estão como que cavando a própria cova, né? Porque se houver, eu não creio que isso acontecerá, porque eu creio que haverá um despertamento religioso, né? E que Jesus, a mensagem de Cristo, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então eu entendo que haverá um milagre, e está havendo já em alguns sentidos, né, um milagre ocorrendo até em países islâmicos, né? Oremos por isso. Mas se não houvesse realmente uma dominação do Ocidente por parte do Islã, essas pessoas que hoje estão atacando o cristianismo, assim como acontece com o Dawkins hoje em dia, ficariam tremendamente arrependidas de terem lutado contra uma religião que lhes dá liberdade, uma religião que legou ao Ocidente essa liberdade, que valoriza a mulher, porque se você analisar direitinho, você perceberá que na Bíblia a mulher é valorizada, não é? E que existe perdão, existe aceitação para aqueles que pensam diferente, para aqueles que vivem de forma diferente. Há um convite para consagração, para o arrependimento, mas não há uma obrigatoriedade. As pessoas são livres, né? A Bíblia o tempo todo fala de liberdade de escolha. Deus valoriza a nossa liberdade de escolha. Mas há sistemas religiosos que não tratam desse jeito as pessoas, que não lhes dão liberdade, né? Inclusive, agora no Afeganistão, você verá no vídeo aí, as mulheres estão proibidas de se expressar e mostrar partes do corpo em público. Agora a coisa ficou até mais dura por lá, né, para as mulheres. Então, o vídeo fala dessa misoginia declarada, inclusive em países não árabes, né? Você vê, por exemplo, lá em Marrocos, né, a maioria dos homens também defendendo aí ideias que são totalmente machistas, né, misóginas. Eu não concordo exatamente com tudo que esses vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui trazem,
mas eles realmente chamam a atenção para incoerências e perigos que rondam o nosso mundo. E o quarto vídeo, só para você ter uma ideia de como realmente os islâmicos estão se espalhando pela Europa, aparece ali um grupo grande de muçulmanos num campo de futebol em Lisboa. Quem me mandou foi um amigo português. Estão ali fazendo suas orações, e aqui mais uma vez eu chamo a atenção para o fato de que cristãos fazerem isso em público, em país de orientação muçulmana, nem pensar. Isso seria uma coisa impensável, né? Eu acabei de dizer para você que num país não tão assim radical, islâmico, mas com população majoritariamente islâmica, teve lugares que eu não pude nem abrir a Bíblia. Eu tive que falar com o meu grupo ali, ou consultando o texto no celular, ou falando de memória os textos bíblicos, né? Mas aí você vê um enorme grupo de muçulmanos, todos homens, né? Ali num campo de futebol em Lisboa, um país também de orientação cristã, ou pelo menos de uma história cristã, fazendo abertamente suas orações ali, né? Então é algo realmente para se pensar, né? E eu quero indicar para você, mais uma vez, pelo menos 3 livros, tá? Minha esposa já leu esses 3 livros, eu estou lendo, e são livros muito interessantes porque se trata da história de pessoas que viveram ali naquela realidade, né? Um deles é esse aqui, o Filho do Hamas. O título já diz tudo, né? Ele pertencia àquele grupo terrorista islâmico, né? O Hamas. O pai dele é um dos principais líderes desse movimento, e ele se converteu. Ele conheceu Jesus, o verdadeiro Jesus da Bíblia, e hoje ele é uma pessoa bondosa que tem falado, tem escrito sobre esse assunto, e ele mostra realmente que a única solução para as guerras, essa animosidade que há entre judeus, muçulmanos, cristãos, seria realmente aceitar a pregação pacífica de Jesus. Um relato impressionante sobre terrorismo, traição, intrigas políticas e escolhas impensáveis, filho do Hamas. O outro é o da Ayaan Hirsi Ali. Ela tem mais de um livro já publicado, né? Tem o livro Herege também, esse aqui é o Infiel, ambos da Companhia das Letras. Nesses livros ela ainda não estava convertida ao cristianismo, então ela trata aqui, ela faz uma crítica ao Islã do ponto de vista de uma pessoa que abandonou o Islã, se tornou ateia, inclusive, né? Quando ela foge da Somália, onde ela nasceu, um país também que foi dominado pelo Islã. Vários países africanos têm essa orientação, como também vários são cristãos, né? E aqui ela mostra como foi terrível crescer naquele sistema. Foge para a Holanda, se torna ateia, estuda, se torna uma pessoa que defende os direitos da mulher, os direitos humanos, e depois nos Estados Unidos, ela se muda para lá, ela conhece o cristianismo, né? E quando essas pessoas conhecem um verdadeiro cristianismo, têm contato com pessoas que conhecem esse cristianismo, que sabem defender adequadamente a visão cristã, são bons apologetas, elas mudam, né? É o caso da Hirsi Ali, que hoje é uma cristã. E este ótimo livro aqui, que é imperdível, né? De Nabil Qureshi, né? Também muçulmano, que nos Estados Unidos, com a intenção de evangelizar os Estados Unidos, levar o Islã para lá, ele acaba conhecendo no curso de medicina pessoas que tinham uma compreensão correta do cristianismo, que sabem defender adequadamente o cristianismo, e apresentaram para ele um cristianismo que, primeiro, acolhe, segundo, tem argumentos consistentes, e assim o Nabil se tornou um cristão. Procurei Alá, encontrei Jesus. Diz aqui o subtítulo: a emocionante jornada de um muçulmano piedoso que abraça o Evangelho. Uma perspectiva de dentro do coração e da mente islâmica, a força do Evangelho em contraste com o Islã, sacrifícios e dúvidas de muçulmanos que lutam com o Evangelho. O livro é da editora Cultura Cristã. Muito bom, importante, necessário, porque é a visão de um muçulmano que conheceu Jesus e mostra como você pode apresentar o Evangelho para um amigo muçulmano. Então fica aqui essas recomendações, até porque são pessoas, como dizem, né, alguns aí, que têm lugar de fala, porque elas viveram essa realidade e contam para nós. Então fique na sequência aí com esses 4 vídeos, para você ter uma ideia, né, do que anda acontecendo, e oremos, né? Oremos pela pregação do Evangelho, oremos por nossos irmãos islâmicos, muçulmanos, para que eles possam ter a oportunidade, que nós também tivemos, né, aqui no Ocidente, a oportunidade de conhecer outra realidade, conhecer uma religião que apresenta Deus como Pai e um Deus que se envolve na realidade humana, porque Jesus Cristo, para nós, repito, é Deus encarnado, é o Deus que veio aqui se envolver na nossa realidade e veio nos salvar de nossos pecados.
Não precisamos pagar, nos penitenciar para ter a salvação. Nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, e tudo que nós fizermos na sequência disso será como consequência mesmo da nossa aceitação dele como nosso Salvador e Senhor. Nós obedeceremos por amor a Jesus. Como é bom ser libertado por Jesus, pelo cristianismo verdadeiro e autêntico, e como é bom falar disso para as pessoas em todo o mundo. Este Evangelho do Reino será pregado, nós cremos nessa profecia, e que sejamos parte do cumprimento dessa profecia. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Listen to what my colleague's going to say. I can stand on the step. Listen to what my colleague's going to say to you. There's no law against standing on the step. I'm not obstructing the highway. If people want to pass by, they can pass by. You're under arrest. I need to come down. Are you going to step down? I'm not working with you. Step down, sir. Taking your arrest now, I'm afraid, sir. You need to step down. You need to step down. Oh, look at this. Easy, easy. So as a Muslim, I wouldn't go to heaven. As a Muslim, if you reject the deity of Christ, if you reject his death on the cross for your sin, you will go to hell, Jesus said. But doesn't in the same context of the Bible, does it say not to judge? Isn't that passing judgment? By saying that I'll go to hell because I'm Muslim, you essentially are judging me and taking on the role of God, who is the only one who can pass judgment, who is the only one who will deem who will enter his kingdom, correct? Good question. Slavery is wrong. Am I being judgmental? Slavery is wrong. Slavery is something that was done in the name with the justification of Christianity. Okay, now please answer my question. When I say slavery is wrong, am I being judgmental? No, that's common sense. That's common sense. If I say the rape of a woman is wrong, is that me being judgmental? No. If I say the followers of David Koresh and Jimmy Jones made a big mistake, is that being judgmental? Nope. Okay. When Jesus says, judge not, lest ye be judged, he's not saying, suspend your critical thinking and accept everything as equally valid. Because 14 verses later in Matthew 7:15, Jesus says, beware of false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ferocious wolves. Now, Muhammad claimed to be a prophet of God. And when you read the Quran and take it seriously, obviously Muhammad contradicts Jesus. If I'm a follower of Christ, and I believe that Jesus is reliable, be it Muhammad, be it Joseph Smith, I'm going to say, I'm sorry, I'm convinced those are false prophets. That's not me being self-righteously judgmental. It's a simple issue of truth. Christ made some truth claims, Muhammad made some truth claims, they contradict. My Muslim friends look me in the face and say, Cliff, you're going to hell. It's not being judgmental on their part. I've read the Quran, I know they're right. If Muhammad spoke the truth, I am going to hell. Because I'm an idolater, I worship Jesus. In the sense of contradicting, I don't understand when you say that Muhammad contradicts Jesus. Sure. I don't understand. You bet. Repeatedly in the Quran, Muhammad said, Jesus is not God. He's a good prophet. Okay. Repeatedly in the Gospels, Jesus claims to be God. Where do you see that? I've read the Bible from front to back. I do believe that with people saying that, that's interpretational. I've never read where Jesus said, I am God. I've never seen that. You're right. Jesus never says, I am God. Instead, in John 8:58, Jesus says, before Abraham was born, I am. The Jewish people who are listening pick up stones to stone him. Why? Because they understood. Yahweh, their name for God, I am who I am. Jesus applied it to himself, and they were going to stone him for blasphemy. And Jesus didn't say, time out, you misunderstood. Drop your stones. No, Jesus stood by his claim. Before Abraham was born, I am. Remember, after Jesus rose from the dead, he appeared to the apostles, except for Thomas. The other apostles came up to Thomas and said, we saw Jesus risen from the dead.
Thomas said, I refuse to believe unless I can see Jesus with my own eyes. I refuse to believe unless I can take my hands and put them in the nail prints in his hands, take my hand and thrust it in the spear in his side. One night all the apostles were together, we read in the Gospel of John, including Thomas. Suddenly Jesus stood among them. Jesus walked right up to Thomas and said, my man, right here. Take your hands and put them in the nail prints in my hands. Take your hand and thrust it in the spear in my side. And Thomas stopped doubting and believed. Now Thomas's response, man, is crucial. Thomas hits the floor and says, my Lord and my God. Now, Jesus' response is crucial. Jesus looks Thomas in the face and says, you believe because you've seen. Blessed are those who will believe, even though they have not seen. In other words, by accepting the worship of Thomas, Jesus is obviously claiming to be God. O Talibã no Afeganistão acaba de soltar um decreto no qual determina que os rostos das mulheres e as vozes das mulheres não poderão mais ser vistos e ouvidos em público na presença de homens que não sejam da sua família. Todas as vezes que eu posto alguma coisa sobre o islamismo aqui, aparece alguém para dizer, mas você não pode generalizar. Não posso? Quem disse? Posso e vou. Generalizar não é unanimidade. Generalizar significa aplicar uma regra, um entendimento, uma noção, um padrão para a maioria de um grupo. E eu digo para vocês, a maioria dos homens muçulmanos é misógina. Bem, se não bastassem essas notícias do Afeganistão, no qual as mulheres serão obrigadas a cobrir completamente o rosto para evitar o que a lei descreve como tentação. Já que isso aqui não é suficiente para um monte de gente, vamos a alguns dados e eu vou mostrar que estamos falando da maioria. Maioria significa mais do que 50%, certo? 60% dos homens egípcios concordam com crimes de honra em algumas circunstâncias. 65% dos homens egípcios acreditam que não deveria haver leis criminalizando a violência doméstica, incluindo a violação conjugal. 61% dos homens egípcios desaprovam que as mulheres sirvam como líderes de partidos políticos. Já posso chamar de misoginia? Ainda não? Vou para o Marrocos então. 60% dos homens marroquinos disseram que se uma mulher é estuprada, ela deveria se casar com seu estuprador. 62% dos homens marroquinos disseram que uma mulher deve tolerar a violência para manter a família unida. No Egito e no Iraque, 55% dos homens acham que as mulheres não têm direito de escolher usar ou não o véu. No Afeganistão, 70% dos homens. Mulheres devem obedecer aos seus maridos? 69% dos muçulmanos na Rússia acham que sim. Tajiquistão, 89%. Malásia, 96%. Indonésia, 93%. Tailândia, 89%. Afeganistão, 94%. Paquistão, 88%. Bangladesh, 88%. Tunísia, 93%. Marrocos, 92%. Iraque, 92%. Eu mostrei para vocês a entrevista que o tio de Imani Khelif deu à BBC. E o que é que ele fala? Meninas raramente podem sair de casa. Apenas os meninos podem brincar na rua. E que foi brincando na rua de futebol com os meninos que Imani Khelif foi encontrado por um boxeador profissional. Argélia. As meninas não podem sequer brincar na rua. E o que dizer do novo projeto de lei do Iraque que visa reduzir a idade de consentimento para casamento para apenas 9 anos de idade? É misoginia suficiente pra gente? Ou já posso chamar de pedofilia também? Eu não vou defender isso. Eu não vou chamar o patriarcado islâmico de coitadinho. Eu não vou dizer que esse pessoal é oprimido. Eu não vou fazer isso. Pode me chamar de islamofóbica, eu não vou fazer isso. Islamofóbica vai ser só mais um xingamento de muitos que eu recebo aqui, que eu enfio na minha gaveta do... Allah